Capítulo 24. Camus convocou fogo e gelo, relâmpagos e pedras e começou a bater no chão. Vikir evitou todos eles por pouco, gradualmente se aproximando cada vez mais da fronteira com o outro lado da sala de espetáculos. Seu bastardo, não fuja, fique comigo. Camus aparece, tremendo. Pareceu recuperar um pouco da confiança que havia perdido quando foi solicitado a se aproximar de sua presa. No entanto, os 3 tufos em sua testa o pareceram tudo menos fofo para os outros. Vikir girou a palma da mão e bateu 3 vezes na testa enquanto se movia para evitar a magia. O sorriso malicioso no rosto de Vikir fez o camelo perder completamente o controle. Eu não vou deixar você escapar, seu pequeno bastardo, nem mesmo se você implorar. Quando Camus deu o salto final, Vikir parou de correr. E foi aí que os cálculos inteligentes de Vikir valeram a pena. Estrondo. Baskerville e Morg, de 15 anos, que estavam brigando na sala ao lado, entraram em confronto assustador. As espadas quebradas explodiram e a magia explodiu, lançando fragmentos esvoaçantes em todas as formas. Morg, de 15 anos, usou um enorme feitiço de fogo que destruiu e manteve chamas em todas as direções. Até mesmo Vikir e Camus foram pegos em seu caminho. Estrondo. Uma explosão. E gritos de horror. Ai! É a Camus. Oh meu Deus! Senhorita Camus! Não! Isso é... Os magos que assistiram ao torneio do lado de fora ficaram atordoados. Mas mesmo que tenha sido um acidente, foi um acidente bem menor. As chamas dos campos de treinamento vizinhos não representavam uma grande ameaça. No entanto, Camus falou ao olhar para baixo e viu que a maior parte da bainha de suas roupas havia sido consumida. Removendo apressadamente a roupa ainda quente, ela se tornou uma brisa de cueca no meio do campo de treinamento. Felizmente, as chamas, a fumaça e a poeira ao seu redor ainda não tinham revelado sua nudez para os outros, mas... tinha certeza de que uma rajada de vento faria isso em alguns segundos. Pensando que o dano era pequeno, os guardiões do lado de fora não invadiram. Apenas algumas vozes preocupadas poderiam ser ouvidas. Ah, não nesse ritmo. Não basta o rosto choroso e arrogante, mas o corpo da brisa da cueca também fica exposto na frente de todos. Que vergonha! O que posso fazer? Se você se comportar assim, perderá a reputação em sua família. Certa vez, fui expulso de casa, nu, por responder à minha mãe, então o trauma foi ainda mais intenso. Alguém vir. Camus se agachou, cobrindo a pele nua com as mãos o melhor que pôde, preocupado com a terrível humilhação que viria em poucos segundos. Mas então... apareceu. Vibração. Camus sentiu o tecido do pano enrolado em todo o seu corpo. Era um tecido pesado, mas macio. Erguendo a cabeça, ela viu um manto preto vermelho sangue cobrindo todo o seu corpo. Use isso, Vikir disse. Ele ficou em um borrão de cueca na frente de Camus. Camus gaguejou. Você também? Com isso, Vikir encolheu os ombros. É prerrogativa da criança estar nua para todos verem e não ser desonrada. A ideia de que é uma vergonha mostrar o que está por baixo das roupas é generalizada entre ambos os sexos, mas essas são histórias de adultos. Crianças correndo nuas não são grande coisa nem uma falha emocional. Crianças podem ser crianças. Claro, a criança pode ter uma opinião diferente, mas pelo menos foi o que Vikir pensou. Depois de despir Camus, Vikir levantou-se. Então, Camus apontou para o rosto de Vikir e gaguejou. Sim, você sangra. Vikir ergueu a mão e enxugou o sangue da testa. Aparentemente, quando a magia foi dispersada, os fragmentos da espada também foram dispersados. Não foi um ferimento fatal, mas mesmo assim foi sangue, e numa briga entre crianças de 8 anos, o sangue é a diferença entre a vitória e a derrota. E agora? Uma rajada de vento sopra, varrendo a poeira e as balas de canhão que subiram ao palco. Ele revela uma camuflagem atordoada, coberta com um uniforme de treinamento de Baskerville e um Vikir nu e sangrando. Não está claro o que aconteceu na terra, mas todos perceberam que o clima entre eles não era mais de briga.
A expressão nos olhos de Camus, em particular, me diz que a batalha acabou completamente. Aquele olhar atordoado era como uma lousa em branco. Enquanto isso, os outros Baskervilles olharam para o Baskerville mais jovem, que era alto e orgulhoso, até mesmo nu. Você perdeu para a mulher Morg ou ganhou? Não sei dizer. Aliás, o jovem é muito bom. Deve ser o favor do rio Estige. Claro, todos aqueles músculos magros por todo o corpo. Você deve estar acompanhando seu cronograma de treinamento. A briga entre os meninos de 8 anos, que impressionou em muitos aspectos, terminou de forma um tanto amarga com a perda de Camus. Depois que a competição amistosa acabou, Hugo puxou Vikir para o lado no canto da arena. Enquanto caminhavam para o gasou, Hugo virou-se para Vikir e perguntou: como foi a batalha do Morg com a senhora? Foi interessante e me lembrou da importância do evento. Uma batalha com um mago é bem diferente de uma batalha entre espadachins. Vou aprender. Hugo e Vikir conversando. Se mais alguém da família tivesse visto isso, ficaria bastante surpreso. Hugo não era do tipo que falava assim com os filhos. E Vikir também estava se sentindo deslocado nesse aspecto. O que é isso? Ele sempre foi assim? Na verdade, Hugo não se lembra muito de sua infância. Ele sempre foi frio, severo e cruel. Corria o boato de que a razão de sua personalidade fodida era a amarga perda de sua primeira esposa e filha mais velha. Bem, isso não é da minha conta agora. Enquanto Vikir refletia sobre isso em sua mente, Hugo fez sua próxima pergunta em tom direto. O que você acha da mina de rubi? A pergunta-chave de Hugo, uma continuação do debate antes da competição amistosa. Na época, a lógica de Camus era: de qualquer maneira, não podemos extrair os rubis de Baskerville, então ficaremos com os direitos de mineração por centavos de dólar, o que também era a exigência de Morg. Baskerville, então, não tem escolha senão dar uma resposta realista. Virando-se para Hugo, que o olhava com certa expectativa, Vikir respondeu: acho melhor doar. Os olhos de Hugo se arregalaram ligeiramente com isso. Você está cedendo os direitos de mineração da mina de rubi? Sim. Com base em que? Hugo perguntou novamente e Vikir respondeu sem hesitação. A montanha Redial, por onde fluem as minas de rubi, fica à justa das montanhas Vermelha e Negra. Um pouco mais acima, há muitos demônios e bárbaros poderosos, e eu sei disso porque me aventurei fora das fronteiras, no território no Arnufou, não muito tempo atrás, em uma avaliação prática. Vikir disse, lembrando-se das marcas de flechas na lateral de Cerberus. Enquanto isso, a expressão de Hugo foi gradualmente se iluminando, ainda que sutilmente. Então, e os Baskervilles fizeram questão de expandir suas fronteiras abrindo esse sertão. Se pudermos usar os Morgas a nosso favor, poderemos minimizar os danos à fronteira dos Baskervilles. Os olhos de Hugo brilharam azuis com isso. Essa é a resposta. Ele entendeu o ponto de Vikir. Se os direitos de mineração do rubi fossem cedidos, os Morgs colocariam um número significativo de seus homens rio abaixo, nas montanhas Vermelha e Negra. Baskerville seria então capaz de abrir o sertão próximo a eles e expulsar os demônios e bárbaros que viviam lá de volta para os Morgs. Quando você toma território de demônios ou bárbaros, você deve secar suas sementes para que os nativos nunca busquem vingança. Cortando raiz. Devo matar todos os demônios e selvagens da terra, bem como perseguir e matar todos aqueles que escaparem. E então poderei tomar posse total da terra. Volte para a terra. Isso porque impede que o falecido ganhe forças e volte para se vingar. Mas é um processo longo e doloroso exterminar completamente as presas em fuga. Então Hugo decidiu limpar a terra e expulsar todos os demônios e bárbaros em fuga para as minas de rubis dos Morgs. Os rubis ficarão ainda mais vermelhos com o sangue Morg. Você vai se arrepender de ter entrado em nosso território, filho de Respane. Hugo ficou satisfeito com a resposta de Vikir. O Morg ficou com o rubi, Baskerville ficou com o território e a reunião terminou cordialmente. Muito bem feito. Uma estratégia que se encaixa perfeitamente no meu plano. Hugo disse, acariciando a cabeça de Vikir. Vikir pensou. Claro que foi.
O plano veio da sua cabeça em primeiro lugar. Vikir sabia disso muito bem, pois antes da regressão, ele serviu como cão de caça para conduzir demônios e bárbaros em direção aos Morgs. Por enquanto, porém, ele deve simplesmente baixar os olhos e responder educadamente. Ainda assim, acho que deveríamos monitorar cuidadosamente os movimentos de qualquer Morg que tenha entrado em nosso território, só para garantir. Não há necessidade de se preocupar com isso. Já faz algum tempo que venho aumentando lentamente o número de cães que envio para lá. A resposta de Hugo foi uma surpresa. Não que o plano fosse surpreendente, mas ele se preocupou em contar a Vikir sobre isso. Vikir ficou surpreso ao perceber que o olhar de Hugo havia suavizado para a cor do couro curtido. Assim que eles estavam prestes a entrar na câmara. Meu senhor, uma voz chamou Hugo por trás. Ele se virou e viu Morg Adolf parado ali. E ao lado dele estava Camus, com os olhos ainda vermelhos. Ele agarra a bainha da capa do tio, desviando o olhar. Hugo estreitou os olhos. Atuando Lord Morg, o que é? E você ainda tem negócios. Tenho um negócio muito importante para tratar. Bem, vamos entrar e terminar. Hugo destrancou a porta e entrou na câmara. Adolf o seguiu e sentou-se no sofá. Camus ainda não disse nada. Ele meramente olhou para Vikir antes de entrar. Então baixou o olhar para o chão e desviou o olhar. Ele ainda usava o manto de sangue que Vikir lhe deu depois do duelo, enrolado firmemente ao redor de seu corpo. Adolf disse a Hugo: a verdade é que Morg tem pensado muito em resolver amigavelmente o problema da mina de rubis, e o aluguel da mansão é apenas um dos muitos problemas. E daí, o preço da minha abertura das propriedades. Que tal um pacto de casamento? A testa de Hugo franziu ligeiramente com o comentário improvisado de Adolf. Mas ele não disse não. Hugo se inclinou para a frente e perguntou: um pacto de casamento? Sim, um casamento entre um homem e uma mulher de Morg e Baskerville. Abrir as terras para outra família em troca de dinheiro pode não parecer bom. Então vamos pintar um bom quadro criando um relacionamento matrimonial. Mas um casamento entre Morg e Baskerville, conhecidos pela sua inimizade de longa data, é uma proposta estranha e ultrajante. Hugo riu do impensável. Eu vejo. E quem está vinculado a quem? Que tal a filha mais velha deste e o filho mais velho daquele? Adolf virou a cabeça e olhou para o Camus. Camus ao lado dele olhou surpreso. É um sinal dos tempos. Ela é minha sobrinho, disse ele, mas é uma ótima garota. Beleza por beleza, inteligência por inteligência, força por força, não falta nada. E acho que ela seria um bom reforço para o pequeno sol de Baskerville. Mas Hugo não se importou com nada disso. Meu primogênito faz 20 anos este ano. Achei que havia uma grande diferença de idade? 8 e 20. É apenas uma diferença de 17 anos, não é? Isso é facilmente superado. Senhor Adolf tinha 40 anos este ano. Não tinha? Você seria capaz de conhecer um garoto de 17 anos? Adolf de repente ficou muito quieto. Hugo ergueu as mãos. Além disso, meu filho mais velho já está noivo e prestes a se casar. É isso mesmo, e quando? Um noivado pré-nupcial? Você não sabe. A resposta de Hugo deu a Adolf um olhar preocupado. Só então. Camus Imóvel levantou de repente a cabeça e gritou: não vou me casar com ninguém mais fraco que minha mãe. Seu tom era bastante confiante. Os olhares de Adolf e Hugo se voltaram para o Camus. Eles nem sequer perguntaram os desejos da criança. Adolf sorriu gentilmente e acariciou a cabeça do Camus. Minha querida, se você se recusar a se casar com alguém mais fraco que sua mãe, você será virgem durante a maior parte da sua vida. Ou você terá que encontrar um homem com uma enorme diferença de idade. Estou analisando possibilidades e não quero uma grande diferença de idade. Gosto de pessoas da minha idade ou mais jovens, e havia muitas pessoas da minha idade no teatro antes. Adolf encolheu os ombros com o comentário de Camus, sem saber o que dizer. Então Hugo olhou para ele com uma pitada de irritação. Garoto, isso não é um buffet, eu sei, e não estou interessado em escolher. Com isso, Camus olha para cima e olha para longe.
Lá, parado ao longe, estava Vikir. Hugo está acariciando o queixo com a mão quando percebe para onde se dirige o olhar de Camus. Não! Você! Adolphe deu um pulo e cobriu os olhos de Camus. Você tem meio sobrenome, não lês, e eu sou um dragão do riacho, afinal. Adolphe sussurra no ouvido de Camus, mas Hugo, agora um sobre-humano, não consegue evitar de ouvir os sussurros. Você está certo, mas isso está me irritando. Hugo murmura um pouco para si mesmo. Então ele se vira para Vikir, que está ao lado dele. Bem, Zagoro, quando se trata de casamento, o que você pensa é o que mais importa. E você, meu filho? Sem hesitação, Vikir respondeu. Se você diz, eu obedecerei. Foi uma resposta leal. Hugo riu muito com isso e o rosto de Adolphe se contorceu de perplexidade. Se você me pedir, eu farei isso, disse ele, e a expressão de Adolphe se transformou em descrença. Que maneira desrespeitosa de tratar o filho único de Morg. Hugo estava até coçando abertamente as entranhas de Adolphe. Em Baskerville, não existe descendência direta. As coisas inferiores vêm do nome de família de Les e as coisas superiores vêm do nome de família de Van. Isso é o que o senhor diria, meu amigo. Adolphe olhou para Vikir com um sorriso no rosto. Mas o sorriso era frio e duro. Eu não dei uma boa olhada em você na sala de ensaio mais cedo. Mas você se importaria se eu desse uma boa olhada em você? Vikir finalmente conseguiu olhar para Adolphe, que estava diante dele. Mestre do sexto círculo. Uma potência no topo do cenário das artes marciais em Morg. Um delegado da grande casa e um mestre das palavras que muitas vezes é a pessoa indicada para assuntos diplomáticos e políticos. E conhecido como um terrível sobrinho tolo. Vikir está sozinho, relembrando seus dados de personalidade pré-regressão. Adolphe se aproximou e sussurrou no ouvido de Vikir. Criança, não quero que você ouça isso. Mas, para ser o marido da nossa Camus, você deve ter uma certa idade. É apenas uma questão de opinião dentro da família e, pessoalmente, não acho que você esteja nem perto de ser o homem certo para Baskerville. As palavras foram ditas com uma pitada de bravata. Como é característico dos políticos, o fogo interno de Hugo é bastante elevado para quem acaba de dar um soco em Camus. Mas, sob a pressão de Adolphe, Vikir não se move nem um centímetro. Apenas fica ali parado com o rosto inexpressivo. Na verdade, a testa de Adolphe se franze. Por que você não me responde? Você está me ouvindo? Finalmente, a boca de Vikir se abriu. Você disse que não era para eu ouvir, então eu não escutei. E assim encerramos mais um capítulo. Lembrando que temos capítulos novos toda semana, então não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like. Compartilhe com seus amigos e comente o que achou. Obrigado por nos acompanhar, e até o próximo capítulo.